Ai, já tá lá. O povo entrar, né? Vai, para não falar. Oi? Como é que eu sei que o povo tá entrando, gente? Tá ok. Tá bom, fica bom. Obrigada. Não entrou ninguém. Mas eu vou mandar o link agora. Espera aí, né? Não tem nada pra ajudar. Ó, filho. Vou entrar pra ver se consegue. Consegue ver? Não tá aparecendo ninguém aqui. Quem tá dentro aí desse negócio que eu não tô vendo? Apareceu tudo. Tem aqui outra pessoa. Hein? Tem. Outra pessoa da lá. Samuel. Posso começar, G? Tá vendo aí?
E aí, hein? Quem tiver online aí, dá um legal pra mim saber. Boa noite, Daia. E a turma daí. Todo mundo bem? Só tem que ser daí tudo. Eu já mandei lá no grupo. Começa. Posso começar o estudo da noite? Não, só tem que dar. Como é que vai começar? Posso mais? Tá. Tem alguma coisa ali. Ó. Não. Eu vou começar, senão vai ficar longo o vídeo aqui sem. Tá. É. O povo não tá conseguindo entrar, não. Oi. Espera um pouquinho, porque o pessoal não estava conseguindo acessar pelo link que eu mandei cá. A Marcília agora mandou. Aí o pessoal vai entrar agora. Agora vai. Boa. Boa, Sérgio. Pronto, agora o povo chegou. Agora vocês chegaram. Eu tava pensando que tava ainda no cuscuz. Então vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Como para aqueles que não fazem parte da nossa igreja, que tiveram a oportunidade de ver o vídeo, não é pelo momento que nós estamos passando, essa situação de pandemia, que incitou o tema, né? Os irmãos, desde o ano passado, no final do ano, nós falamos acerca do tema que iríamos tratar no estudo de quinta-feira, que é o nosso culto de doutrina, e o pessoal achou por bem nós falarmos sobre escatologia. E aí nós já falamos sobre muitas coisas acerca desse assunto, a escatologia individual, a escatologia geral, os tipos de morte, né? Postamos alguns vídeos acerca das teses, né, das teorias sobre o milênio. E hoje nós iremos iniciar, falamos acerca da forma de interpretar o Apocalipse, né, e hoje nós iremos iniciar falando sobre as igrejas, onde Cristo fala, né, ao apóstolo João para que escrevesse. De fato, o Apocalipse ele tem a sua mensagem endereçada primariamente às 7 igrejas da Ásia, e como nós já vimos
como nós já vimos em outros estudos, o número 7, né, o número simbólico que tem a ver com a completude, dando-nos a entender que essa mensagem que foi escrita às 7 igrejas, ela abarca todas as igrejas, em todas as épocas, e por isso nós temos uma mensagem atual, né, porque há um contexto na carta de Apocalipse, escrita às igrejas na época em que elas estavam passando, né, os problemas que elas estavam enfrentando, mas essa mensagem ela expande para todas as igrejas, em todas as épocas, de tal forma que hoje nós temos também, né, aquelas palavras ditas à nossa igreja, a Igreja do Cristo, as igrejas do nosso presbitério, as igrejas de todo o mundo. Então vamos ao texto. A primeira igreja que nós vemos o apóstolo João escrever é a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo número 7. Diz assim o texto: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi a igreja mais agraciada com os melhores pastores, vamos dizer assim, que a história pode contar, né? Nós temos o registro de que Paulo iniciou o trabalho naquele local, aquela igreja foi fundada por ele. Pedro também esteve em Éfeso. Timóteo, o próprio apóstolo João, a história conta que passou o fim dos seus dias em Éfeso. E uma igreja que teve uma experiência muito marcante no início da história, né, com o Evangelho, e enfrentou muitas dificuldades pelo próprio local onde ela estava. Uma cidade, Éfeso era uma cidade muito voltada para a idolatria, a deusa Diana. Isso nós vamos saber quando lemos o livro de Atos, né, no capítulo 19, e que experimentou dessa transformação por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, né, que chegou por meio dos apóstolos. Então, como nós vimos, o apóstolo João escreve sua carta ao povo de Deus, né? São igrejas já estabelecidas, têm a sua história registrada nas Escrituras, em grande parte, e agora uma mensagem é dada, né, tanto observando o contexto daquela época, como também expandindo essa realidade para todas as igrejas, como eu vinha falando, na história, né? Então, em todo tempo nós temos a oportunidade de ver a palavra de Cristo sendo trazida para a igreja, instruindo. De fato, os problemas que as igrejas passam, registrados nas 7 igrejas, né, são também os problemas que acontecem nas igrejas atuais, na história, né, o esmorecer, a perseguição, os falsos apóstolos. Nós iremos tratar cada uma delas no decorrer do nosso estudo,
Hoje nós iremos falar somente sobre a igreja de Éfeso, mas nas próximas quintas, se Deus permitir, nós iremos dar continuidade falando das outras igrejas. Então vamos ao texto, e aqui eu queria destacar para o nosso estudo 3 pontos que nós iremos tratar. Primeiro, falar das qualidades da igreja. O Senhor Jesus, por meio do apóstolo João, ele fala no versículo 2, 3 e 6 sobre as qualidades da igreja. O início do texto, no versículo 1, diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se nós voltarmos para o capítulo 1, nós vamos ver que é o próprio Cristo, né, aquele que tem as 7 estrelas, que são os 7 anjos, né, que está lá no finalzinho do versículo 19, a explicação, e as 7 candeeiros, que são as igrejas. Então, aquele que tem na mão, que tem o controle, que tem o poder, né, que governa as igrejas, como também os anjos. E aí há um parênteses para explicar o significado desses anjos, né? Se vocês voltarem para o versículo 20 do capítulo 1, vão ver, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando ele trata aqui de anjos, né, há 2 teorias acerca do que seriam os anjos. Se de fato são seres celestiais, né, ou se são os pastores das igrejas. Porque a palavra anjo, ela também significa mensageiro. Então, aqui há 2 correntes acerca do significado desses anjos. Se são os anjos, né, os anjos, seres angelicais que estão nas igrejas ou que protegem, mas aí nós entraríamos num tema que nós não concordamos, que é o fato de parecer, né, que aqui cada igreja tem um anjo. Então é como se fosse um anjo protetor de cada igreja. Então isso não, obrigado, produção, não se adequa à nossa compreensão teológica, e sim a ideia de que são os mensageiros, né? Os pastores, os ministros das igrejas. São chamados de anjos pelo fato de serem mensageiros, aqueles que transmitem a mensagem de Cristo, que ministram as igrejas. E os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Nós temos aqui a compreensão de que Cristo tem o poder e controla, né, tanto desenrolar o governo da igreja como aqueles que estão à frente. Então, o poder de fato da igreja não reside nos mensageiros, nos ministros, não reside no conselho, né? O poder da igreja está no próprio Cristo, que tem em suas mãos. Então, voltando, as qualidades da igreja. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Lá no versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o apóstolo João escreve que o próprio Cristo, né, ele conhece as obras da igreja, ele sabe do labor, do trabalho, né, da perseverança, que não pode suportar homens maus. Então, a igreja que cuidava para que não entrasse no ciclo, não entrasse no meio da igreja pessoas não regeneradas, né, ou aqueles que se auto-intitulam, que trazem sobre si uma falsa autoridade, uma autoridade que não é dada por Deus. E aí a igreja ela não vacila quanto a isso. O texto diz que homens maus foram postos à prova, aqueles que se declaravam apóstolos. Na verdade, o povo de Éfeso conhecia bem, né? Tiveram a oportunidade de estar com o apóstolo Paulo e estar com o apóstolo Pedro, o apóstolo João,
De fato, aqueles que se intitulavam apóstolos, eles tinham um claro conhecimento e por isso colocavam eles à prova. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem do ofício apostólico, eles podem claramente entender, dentro do contexto, né, que aquele ofício teve um tempo específico, aqueles a quem Cristo chamou para o ofício apostólico, e mesmo durante a época em que os apóstolos existiam também falsos apóstolos. Hoje é mais fácil nós entendermos porque não existe mais apóstolo. Alguns aí se intitulam apóstolos, mas de fato não há mais apóstolos. Aqueles que andaram com Cristo, as credenciais apostólicas que a nossa Escritura registra, como também o propósito dos apóstolos em serem, né, porta-voz de Cristo, mensageiros de Cristo, daquilo que Cristo ensinou, aos quais mais um credencial é o fato de ter aprendido diretamente de Cristo. Mas eles, naquela época, né, andavam juntamente com os verdadeiros apóstolos, apareciam também falsos apóstolos e, pelo conhecimento da palavra de Deus, da doutrina, os crentes em Éfeso eram capazes de suportar, de reconhecer, de pôr à prova, de saber que não eram apóstolos. Por isso, eles colocaram à prova e acharam, né, e os achaste mentirosos ou reconheceram que eram mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Stemaker, comentando acerca da história, né, do povo de Éfeso, havia uma frase de jargão onde dizia que Nero era o Senhor, e em detrimento disso a igreja de Éfeso ela não se submetia, não concordava com esse jargão, esse moto, né? E afirmava Jesus é o Senhor. E nós vamos ver, voltando às páginas da Escritura, ao livro de Atos, capítulo 19, é um pouco da história de Éfeso. E no versículo 19, no capítulo 19, a partir do versículo 17, não vamos ler o capítulo todo, para não ficar muito comprido aqui o vídeo, mas a partir do versículo 17, e aí os irmãos em casa depois façam a leitura do capítulo 19 tudo, para entender um pouco da história de Éfeso, né, da história do apóstolo Paulo passando por Éfeso. Isso é um registro da viagem do apóstolo Paulo. Então diz assim: chegou este fato, né, um fato que é registrado nos versículos anteriores, ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, o povo de Éfeso lutou. A começar pela motivação, né, dos que foram alcançados primeiramente pelo apóstolo Paulo, em suas pregações e no que aconteceu, né, no fato que aconteceu registrado em Atos. Uma cidade que permeava a idolatria, a magia, o culto à deusa Diana, nós vamos ver na continuação do texto. E a cidade, ela vivia disso, né? A cidade, ela tinha sua renda, os seus recursos. O povo vivia, de fato, da idolatria. Era um Juazeiro do Norte, né? Daquela época. E o cristianismo, quando veio, fez com que aquilo que era o meio de renda de tantos fossem transformados. As pessoas que ganhavam dinheiro com magia queimaram os livros, né? E a partir de então se tornaram inimigos
daqueles que continuavam nessas práticas. Depois, o texto registra uma luta, né, um desafio dos cristãos daquela época, de Éfeso, com o resto da população, o povo daquela cidade, pelo fato de terem transformado, né, a rotina da cidade. Então, diante de todas essas qualidades, o Senhor Jesus apresenta um defeito, um problema que devia ser corrigido. Está lá no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o texto é muito curto, nós não temos muita explicação do que é o primeiro amor, né? Mas, de fato, o que nós somos levados a entender é que aquela transformação, aquela motivação inicial que os cristãos de Éfeso, né, tiveram, por isso, né, abraçando o Evangelho, transformando suas vidas, eles lutaram pelo crescimento do Evangelho. O versículo 20, né, do capítulo 19, diz assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aqui nós podemos entender o desenrolar da história daquela igreja, né, diante das circunstâncias. Eles transformaram suas vidas, a motivação inicial. De fato, o primeiro amor pode ser entendido, né, quando o próprio Senhor Jesus nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro grande mandamento é este, né? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. A gente pode compreender que o primeiro amor é isso. A igreja de Éfeso, ela continuou perseverando, continuou no labor, né? Continuou conhecedora da palavra de Deus, ao ponto de reconhecer aqueles que eram falsos apóstolos, né? Suportando provas, mas aquilo que era externo, né? Isso tudo que podia ser visto externamente, a luta da igreja, o trabalho da igreja, não tinha mais aquela essência que fez com que o povo de Éfeso, o povo de Deus naquela cidade, né, transformasse aquela situação. Então, é o que acontece muitas vezes. A igreja pode continuar com suas rotinas, os irmãos podem continuar com os costumes, com o cuidado, né, de estar na igreja, de estar fazendo as devocionais, de estar lutando, discutindo, debatendo, apresentando a verdade, pregando o evangelho, mas o primeiro amor, né, a essência, a fonte de tudo isso, pode se acabando. É o que diz o apóstolo Paulo quando vai, né, descrever sobre o amor, quando ele diz que pode dar o corpo, entregar o seu corpo à morte, ou falar todas as línguas, né, ou ter todo o conhecimento. Se não tiver amor, nada vale. Então é isso exatamente que o apóstolo João escreve quando o Senhor Jesus o instrui a dizer que eles deviam, né, perceber, e aí vem a correção, né, e apresenta o defeito quando diz que abandonou o primeiro amor, e então vem a correção. No versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Há uma sequência de verbos aqui onde o Senhor Jesus ele traz o caminho da correção. Ele diz, em primeiro lugar, lembra-te. Então, o que os cristãos em Éfeso deviam fazer? Olhar para trás, olhar para o passado. E esse verbo aqui, ele dá uma ideia de algo que não é muito recente. É como se fosse lembrar daquilo que estava lá no início. E, de fato, quando o apóstolo João escreve essa carta, os cristãos,
ao tempo, né, em que o apóstolo Paulo ele organiza aquela igreja, há provavelmente um tempo de 40 anos. Então aqui já são uma outra geração daquela do apóstolo Paulo, mas uma igreja já organizada. E o que Kistemeyer que comenta é que muito provavelmente as palavras de Jesus aqui está orientando, né, está exortando os irmãos a lembrarem o que os seus pais fizeram. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, é como se nós estivéssemos em um pé de árvore, né? E de repente nós caíssemos dele e continuássemos no chão. O que a instrução aqui nos dá é de nós lembrarmos aonde estávamos, onde era o nosso lugar. Então, de forma simbólica, a instrução é que nós devemos lembrar da nossa situação de primeiro amor, permeados pelo amor de Deus, agindo, né, motivados pelo temor ao Senhor e não pela rotina. Então, é o que estava acontecendo em Éfeso. As pessoas, os cristãos daquela igreja estavam agindo motivados pela rotina, pelo costume, né, pela tradição. Esqueceram da essência que é Cristo, temor ao Senhor. Então lembrem-se de onde vocês estavam. Né? Vocês estavam junto a Cristo, no temor ao Senhor. E então ele diz, lembra-te de onde caíste. Né? E aí a gente tem que olhar para a situação agora, quando o Senhor nos ensina que estamos agindo pelo costume, não pela essência, motivados, né, pelo costume, não pela essência. Por isso ele diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, segundo o verbo, né? Então, mude, se arrependa, reconheça onde você está, reconheça o seu pecado, saia do pecado e volte à prática das primeiras obras. Né? Então, volte, mais um verbo, onde ele define o caminho, né? O caminho para a correção do defeito, do erro, e pratique as primeiras obras. Então, entendam, é como se eles devessem continuar nesse trabalho de labor, de perseverança, de conhecimento da palavra, né? Suportar provas, mas motivados pela essência, motivados pelo amor a Deus. E nós vemos acontecer muito isso, né? De igrejas, cristãos terem tanto apego, tanto ânimo, né, a defender a fé, mas que muitas vezes não é mais motivado pelo primeiro amor, sim por outras circunstâncias. Né? Às vezes se torna uma profissão, às vezes pela fama, pelo status, né? As pessoas continuam a defender aquilo que antigamente era defendido pelo primeiro amor. Então é isso que Jesus nos ensina, quando ele nos mostra o caminho para corrigir esse defeito. Lembra-te de onde você estava, lembra-te do local, do patamar, né? Da posição, quando você reconheceu a Cristo, quando você sabia a quem servia, conhecia de fato pela experiência, pelo temor, e aí você caiu, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E então o Senhor Jesus, ele traz uma ameaça. Ele diz, e se isso não acontecer, se a igreja continuar, né, sem voltar ao primeiro amor, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Então, voltando ao significado do candeeiro, é a igreja. A própria igreja, pela ameaça de Cristo, seria tirada daquele lugar. Então, a gente olha para a história, por exemplo, da Europa, né? E vê ali tantas igrejas que em outras épocas estavam cheias, o povo de Deus se reunia naquele lugar. Existia de fato um povo que cultuava a Deus.
hoje estão sendo vendidas para outras empresas ou sendo demolidas, as igrejas não têm mais crentes. Me lembra muito esse texto quando ele diz: se vocês não se arrependerem, a volta à prática das primeiras obras, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. A ameaça que Cristo faz é que aquele povo não teria mais a oportunidade de se reunir como igreja. Então, o Senhor Jesus nos mostra a importância da igreja. A igreja, se ela, quando é retirada, serve como uma ameaça, então muitos males surgirão quando a igreja não é mais uma realidade na vida de uma população, na vida de uma cidade, na vida principalmente, né, do crente. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, a Bíblia também não deixa muito registro acerca do que são os nicolaítas, mas o próprio decorrer da carta nos dá algumas pistas acerca daqueles que seguem a Balaão. Então, as obras dos nicolaítas, aqueles que serviam a Deus Balaão e ao que tudo indica, praticavam, né, relações sexuais como forma de culto, e o povo de Éfeso, os crentes de Éfeso, eles reconheciam que aquela conduta, né, como a gente vai ver em outras cartas, que alguns se submetiam a essas obras, e nisso o Senhor Jesus condena. E por fim, a promessa, quando ele diz no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E aqui o vencedor é aquele que vence. A ideia não é de algo futuro, mas aquele que continua lutando. Numa tradução mais literal seria ao que vence, né, aquele que está lutando e vence, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso é um texto muito usado por aqueles que não creem na predestinação, né, na escolha, na perseverança dos santos. E aqui, numa leitura mais rasa, dá a entender que a salvação depende da luta, né, daquele que está lutando até vencer. Não é isso, mas a mensagem é todos aqueles que são povo de Deus. Somos instruídos a trabalhar na obra, mas sabemos que é Deus que nos preserva. É Ele que nos dá a vitória. Né? Não somos nós que conquistamos. Mas Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida está registrado lá no início das Escrituras, em Gênesis, como o selo do pacto de obras. Né? Se Adão fosse íntegro, não caísse, mantivesse a perfeição a qual foi criado, ele teria o selo, né? Ele seria selado pelo fruto da árvore da vida. Não é o fruto em si que traz a vida eterna, como diz Berkhoff, né, falando acerca desse selo do pacto, mas sim o poder de Deus. Como também nós sabemos que não é a água do batismo que tem em si o Espírito Santo, mas aqueles que são batizados, né, a água simboliza o Espírito Santo, como o fruto simbolizava a vida eterna que de fato Deus ia dar. E por isso, né, depois que Adão pecou, ele perdeu a bênção, né? O selo não foi mais uma realidade na sua vida, foi colocado para o paraíso de Deus. Então, em Apocalipse mesmo, o apóstolo João vai dizer que a árvore da vida está lá na cidade celestial. Né? Então, o que Jesus está dizendo aqui é que ao vencedor, ele considera a vida eterna. O alimento, né, o se alimentar da árvore da vida é exatamente o selo da vida eterna que se encontra no paraíso de Deus. Então,
a glória eterna, né, o paraíso de Deus, será o local daquele que vence e a vida eterna será a realidade daquele que vence. Então, meus irmãos, nós temos aqui, produção, chegou uma encomenda, eu acho aqui, rapidinho. Deu certo? Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, né, peço que postem aqui para a gente poder comentar antes de nós fazermos as considerações finais. Como diz Moisés, está todo mundo satisfeito. Pois bem, então se ninguém tem dúvidas, nós temos dívidas. Então, colocarei lá no grupo da igreja algumas perguntas do estudo de hoje. E para nós, né, encerrarmos como vinha falando no início, a lição que nós aprendemos nas igrejas escritas no livro de Apocalipse, elas são atuais e a aplicação ela se torna uma realidade em cada momento que a igreja vive, né? No momento que vivemos, nós estamos passando por uma crise, né? Uma crise atrás da outra, as coisas parecem que só pioram. Não. Estamos estudando Apocalipse e parece que estamos entrando na grande tribulação. E a mensagem que Cristo deixa a Éfeso, ela é atual para nossas vidas, né? Para a vida das nossas igrejas, porque aqui nós aprendemos, primeiramente, boa, Samara. Os pedidos de oração podem ser colocados aí, né? Continuando. A gente aprende primeiramente que a igreja é uma bênção de Deus, de tal forma que o próprio Senhor Jesus usa dela como uma ameaça, né, de ser retirada caso os crentes não vivam de acordo com a vontade de Deus. Nós aprendemos que não adianta trabalharmos, né, não adianta sermos tão ativos se não estivermos sendo movidos pela essência, pelo primeiro amor. O trabalho, né, o serviço, tem o seu valor, mas ele só pode ser reconhecido de fato por Deus como boa obra se ele é motivado pelo temor ao Senhor. Diante dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, né, penso que as coisas concernentes ao reino de Deus, elas podem até ter sido um pouco afetadas, né? A gente passa o dia agora vendo notícias de coronavírus, a gente fica procurando uma saída, a gente tem naturalmente, né, o receio de, de sair, né? Tantas igrejas estão suspendendo seus trabalhos presenciais, claro, encontrando outras formas de estar auxiliando os irmãos, trazendo, né, a palavra de Deus, mas que essas situações que a gente está vivendo, mesmo que mudando, e aí a gente começa a sentir falta dos cultos, mas que essa saudade, vamos dizer assim, ela tem a mesma essência que foi o início, né, a atuação da igreja de Éfeso. O primeiro amor, o temor a Deus. E não somente a saudade do costume, né, que nós tínhamos.
como também que isso fortaleça. Nós não sabemos o desenrolar dessa história, né? Que muitas vezes parece com uma coisa, mais à frente nós vamos ver que a intenção é outra. Deus queira que esse vírus, né, perca força, que as coisas voltem ao normal, mas já está surgindo aí algumas ideias, até projetos de lei, para que essa proibição se estenda, incluindo as igrejas, até o dia 30 de abril. Né? Já vi um projeto aí de um senador que propõe que até o dia 30 de abril todas as pessoas jurídicas, né, de direito privado, ele especifica lá, e dentro desse grupo estão as igrejas, elas fiquem sem a possibilidade de reunião, de aglomeração. Então, Deus queira que isso não seja uma realidade e a gente, né, volta ao normal, mas se de repente as igrejas começarem a ser proibidas de cultuarem, né, de fazerem suas reuniões, nós já temos tratado sobre esse tema em outros locais, que a gente possa ser motivados pelo primeiro amor, que o primeiro amor fale mais alto e, como a igreja de Éfeso, possa perseverar, suportar provas, né, por causa do nome de Cristo. Então, sim, eu não acredito que a gente está vivendo a grande tribulação, mas todas as coisas ruins que acontecem é um sinal da volta de Cristo, né? Isso vai se intensificando. Mais na frente a gente vai falar sobre isso para a gente não se estender muito. Mas o que o livro de Apocalipse vai mostrar é que, de fato, no decorrer da história, nós estamos vivendo os últimos dias, as coisas vão acontecendo, vão se intensificando, e sempre que acontecem catástrofes, sempre que acontecem situações como essa que nós estamos vivendo, é sinal, né? Sinal sim da volta de Cristo, e ela se aproxima. Mas o momento de grande tribulação, esse momento que a Bíblia registra, eu não creio que ainda estamos nele. Tem alguns detalhes, né, que fala da grande tribulação, que vai acontecer na grande tribulação, que ainda não é realidade nos nossos dias. Entendi, Samara. Abriu outubro sobre o projeto de lei, você está querendo dizer? É 30 de abril. Não sei, alguns falavam que essa data ela foi colocada lá dentro da ideia de que a igreja, né, esses órgãos, alguns grupos de pessoas jurídicas ficassem sem poder se aglomerar até a eleição, né? Como se fosse um jogo político para perder força e tal. Mas isso já é um teste que nós estamos vendo aí, que os políticos estão tentando colocar, dia 30 de outubro mesmo, não é de abril não. Mas aí isso é um projeto de lei do senador Anastasia, se eu não estou enganado. Depois eu coloco lá no grupo da igreja para o pessoal ter conhecimento. Tomara que não passe, né? Mas isso aí. Isso. Então, um pedido de oração para os profissionais de saúde, policiais, os que coletam resíduos, né? Todos aqueles que estão na linha de frente, que são considerados serviços essenciais. Os motoboys, se não fossem ele, né, seria da gente. Hoje todo mundo reclama de motoboy, que, que corre demais no trânsito e tal, mas agora está todo mundo recorrendo a ele nas situações, né? Isso. Eu queria pedir oração por Marcílio também, né, que trabalha na Secretaria de Saúde lá em Cabedelo. E está, de vez em quando, entrando no hospital, né, Marcílio? Então, que Deus proteja a sua vida, né? Pois bem, meus irmãos, vamos encerrar aqui então, para não ficar muito longo. Qualquer pedido
que não foi postado aqui, a gente coloca lá no grupo da igreja, né? E o restante dessa noite nós devemos nos lembrar do que foi solicitado, também pedir, né? E também agradecer a saúde dos irmãos, tanta gente ficando doente, né, aqueles que estão com saúde, que a gente possa estar agradecendo a Deus porque tem nos preservado, né? E que Deus nos abençoe. Aqui nós encerramos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.